pouquinho, Rubens Júnior vai trazer detalhes sobre o zagueiro Mina, que o Cruzeiro está tentando contratar, hein? Mas antes, Rubens, vitória importantíssima ontem, a gente falava que o Cruzeiro precisava dessa vitória, garantiu o primeiro lugar, tem nada de playoff contra a equipe que vem da Libertadores não, já se garantiu lá nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas já é passado, o negócio é pensar no São Paulo, nessa retomada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rubens. Boa noite, a você também, Romano, Edu Panzi, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, pois é, sextou e já sextou com o trabalho na Toca da Raposa, lembrando o Cruzeiro com a vitória de ontem contra a Universidade Católica de Quito, do Equador, chegou ao seu 5º jogo consecutivo sem perder, uma boa sequência do técnico Fernando Seabra, tendo jogos aí pela Copa Sul-Americana, também pelo Campeonato Brasileiro, que agora é pauta na Toca da Raposa. E a importância da vitória de ontem, Romano, principalmente pelo fato do calendário, já que o Cruzeiro volta a disputar a competição internacional apenas no mês de agosto. Com isso, depois da janela de transferências, vai dar tempo para a turma que está, né, nos planos do Cruzeiro. Já tem o Cássio aí que foi contratado, mas também outros nomes que vão chegar para ficar à disposição do técnico do Cruzeiro. Técnico do Cruzeiro que, pensando no desafio contra a equipe do São Paulo, e São Paulo você já sabe, né, Romano? Sempre um clássico do futebol brasileiro, domingo no Morumbis, o antigo Morumbi, agora Morumbis, 6:30 da noite. E o Cruzeiro que pode ter a mesma manutenção da equipe que esteve disputando ontem o jogo pela Copa Sul-Americana. Eu fico mesmo em dúvida com relação ao ataque, isso porque o Robert deu outra dinâmica, até o Edu esteve comentando a partida ontem. Vamos ver se o Robert disputa a posição com o Barreal, ou até mesmo o técnico Fernando Seabra dando um pouco mais de sequência no esquema tático que ele vem utilizando. Mas tudo isso amanhã ainda, pela manhã, na Toca da Raposa, quando o Cruzeiro finaliza a sua preparação, vai à tarde para São Paulo, inicia o período de concentração, aí sim o desafio contra a equipe do São Paulo no domingo, na retomada do Campeonato Brasileiro. Agora eu tenho um recado para você, tá na hora de falar da Minas Automóveis, 43 anos de mercado. Queremos comprar seu veículo. Você que tem um carro pouco rodado e de procedência, paga preço justo. E claro, você tem que ficar com os olhos atentos, porque tem muito golpe por aí. E na Minas Automóveis eles compram seu carro à vista. Fica na Rua Tenente Brito Melo, número 1341. Você pode acessar também através do Instagram Minas Automóveis BH e também pelo WhatsApp 996377564. Vem para Minas Automóveis BH. É o Cruzeiro. Agora a atenção para a Copa Sul-Americana fica apenas para agosto, e que venha o São Paulo no domingo, sempre jogo complicado em São Paulo, e o técnico Fernando Seabra que pode ter a oportunidade da manutenção da equipe, mas o Robert sim corre por fora. Romano, Edu, eu tô na expectativa de um baita de um jogo, esse Cruzeiro de São Paulo, hein? Eu também, são duas equipes que gostam de atacar, de ficar com a bola. Os jogos do Cruzeiro têm sido mais ou menos assim, né? O Cruzeiro do Seabra não é um time que pega adversário e fica esperando quietinho lá atrás. Ele vai pra cima, e se pegar por base os últimos jogos, até comentava isso na turma do bate-bola, tem um ponto que tem chamado a atenção, né? O sistema defensivo do Cruzeiro tá consistente, encaixou, não tem sofrido gols nos últimos 6 jogos. O único gol sofrido foi aquele gol contra do Lucas Silva. Mas se você pega os adversários, são adversários inferiores ao Cruzeiro, né? Nesses 6 jogos nós temos aí Vitória, Atlético Goianiense, La Calera, Alianza, Católica. Tem mais um time que é foram 2 jogos seguidos contra a mesma equipe, acho que é o La Calera, da Sul-Americana. Então são equipes inferiores. Pega um jogo contra o São Paulo, é a hora de dar a resposta, de provar, olha, não é porque os adversários eram inferiores, nosso sistema defensivo está encaixado mesmo, não sofremos gols do São Paulo no Morumbi. Então é hora de dar essa resposta também à imprensa, ao torcedor, e tem tudo para ser um grande jogo, porque o São Paulo do Zubeldia é um time que encara os adversários. Tem medo, não. E o Cruzeiro tem encarado também. Ainda que que os últimos tenham sido adversários inferiores, o Cruzeiro tem encarado. É um time que gosta de ter a bola, gosta de partir para cima, e foi assim ontem
contra a Católica, principalmente na segunda etapa, com a entrada do Robert, que deu mais possibilidades do jogo do 1 contra 1 pelo lado esquerdo. Muitas críticas ao Verón, que realmente não fez um grande jogo, mas a turma tem que... não pode tirar da balança, Romano, o fato dele ter tido uma lesão muito grave, ter ficado de fora de boa parte da pré-temporada, do campeonato mais fácil, que é contra adversários inferiores, é o campeonato ideal para você ter sequência, que é o campeonato estadual. Contra a Católica, foi o primeiro jogo que o Verón começou como titular. Foi. Se você somar a minutagem do Verón, dá pouco mais de 2 jogos seguidos. Baixíssima. Ele não tem 10 jogos entre jogos que ele entrou e esses que ele iniciou. Então tem que dar tempo ao tempo. Não dá para cobrar do Verón nesse momento que a gente cobra de atletas que estão tendo sequência. E ontem, por pior jogo que ele tenha feito, em 2 oportunidades ele deixou 2 caras na cara do gol. O Rafa Silva e o Matheus Pereira. Verdade. Que acabaram desperdiçando as suas oportunidades. Então tem que dar mais... O Verón é bom jogador. A gente conhece o Verón do Palmeiras. E fisicamente ele tem melhorado. Quem ganha com isso é o Seabra, que tem o Verón como opção, tem o próprio Barreal, que não fez um primeiro tempo ruim, mas o jogo pedia mais um ponta. E o Robert entrou muito bem, e o Robert vira mais uma boa opção para ele, para esses jogos na sequência da temporada. E cria uma possibilidade, porque essa semana, quando ele veio aqui no Bastidores, ele falou da... O Seabra, né? O Seabra. Ele falou da possibilidade de até... dependendo do adversário, colocar mais um jogador de meio campo nessa vaga do Arthur Gomes. Você sabe que o Barreal pode ser? Eu também tô achando. Porque o Barreal consegue fazer esse corredor central, ele tem a capacidade de atuar como um meia. Ontem no jogo, em vários momentos, ele estava atuando como um meia. Quando o Matheus Pereira ou baixava ou entrava perto da última linha defensiva da Católica, quem circulava ali pelo meio de campo, às vezes caindo até pelo lado direito, era o próprio Barreal. E o Cruzeiro estava jogando muito pelo lado do campo, porque para centralizar estava difícil. A Católica fazia uma marcação muito forte, com 4 homens no meio de campo, mais a sua linha defensiva de 4, e tirava esse espaço do Cruzeiro. Aí precisava de mais gente do 1 contra 1. Até brinquei na jornada. O Cruzeiro estava sentindo falta de um pouco de Arthur Gomes no jogo. Arthur Gomes é um cara que vai para cima, né? Sim. E com a entrada do Robert melhorou, porque tinha o Verón de um lado, o Robert para fazer isso do outro. Teve um ganho com mais liberdade para o próprio Matheus. Só que aquela história, né? É o São Paulo. São Paulo é muito mais forte do que esses últimos 5, 6 adversários que o Cruzeiro teve pela frente. E o Zubeldia tá fazendo um belo trabalho com o São Paulo. Impressionante. Ô Rubens, agora é o seguinte, traz pra gente uma atualização dos reforços que o Cruzeiro tá trabalhando aí, que o torcedor tá inquieto, tá impaciente, Rubens. Pois é, Romano, na era Pedro Lourenço, o Cruzeiro já anunciou o goleiro Cássio do Corinthians, também a compra em definitivo do zagueiro João Marcelo, que pertencia ao Porto, algumas outras situações nesta reta final de definição, quanto principalmente ao Matheus Pereira, que concedeu uma entrevista ontem para Itatiaia, e disse a respeito, né, do desfecho da negociação, que vai mesmo caminhando para assinatura, mas apenas detalhes, pode ser a questão de salário, isso porque o Cruzeiro deve assinar um contrato com o Matheus Pereira de 2 a 3 anos. Vamos aguardar o anúncio, né? O Cruzeiro que está também correndo no mercado por outros nomes, por exemplo, como o atacante Caio Jorge, da Juventus da Itália, e ontem esteve presente no Mineirão o empresário que também representa o Gabriel Verón, que é o Fábio Melo, e é agente do volante Matheus Henrique, ex-Grêmio, foi revelado pelo Grêmio, ele que tá no Sassuolo da Itália, tá no radar do Cruzeiro para temporada. Vamos aguardar o desfecho, isso porque tem outras equipes interessadas. Um jovem ainda, né? 26 anos, saiu do Grêmio emprestado pro Sassuolo em 2021 e acabou sendo no ano seguinte adquirido de forma definitiva. O Alexandre Matos, que vai trabalhando muito no mercado e tenta essas oportunidades
tendo responsabilidade também nas suas contratações. O Matheus Henrique, que até então na temporada 23-2024 fez 32 jogos. Não é uma negociação fácil, mas o Cruzeiro vai caminhando aí por Caio Jorge, vai caminhando também por Matheus Henrique e outras situações. E não poderia ser diferente, correndo atrás e correndo contra o tempo para deixar todo mundo, né, na ponta dos cascos para quando a janela for aberta no dia 10 de julho estarem à disposição do técnico Fernando Seabra. Romano. Pois é, Rubens, agora é o seguinte, sinal eletrônico marcando 8h45, o torcedor tá numa expectativa danada com relação a Yerry Mina, zagueiro colombiano. Você tem uma informação importante e exclusiva da Itatiaia. Conta pra gente. Pois é, Romano, uma informação desta noite com exclusividade pelo repórter Guilherme Pio do Digital da Itatiaia, porque o representante do zagueiro Mina do Cagliari da Itália vai estar no Brasil. Isso não quer dizer que ele está fechado com o Cruzeiro ou se vai visitar aqui Belo Horizonte. Isso porque o Internacional também está na parada para levar o zagueiro. Lembrando, o Cruzeiro monitora a situação do Mina e vamos atualizando a cada momento. O colombiano, ele que tem 29 anos, tem destaque, né, pela seleção colombiana, mas também pelo Palmeiras. Vamos aguardar o desfecho da negociação. Ele vai estar acompanhando a decisão da Liga dos Campeões, isso porque é representante também do Valverde do Real Madrid e vai viajar para o Brasil na próxima semana. Então, com relação ao Mina, na próxima semana já teremos algum tipo de definição. Ô Edu, e essa criatividade, criatividade é o pantufo conversando na minha cabeça aqui. Essa expectativa criada do Mina no torcedor, o torcedor tá ali, é uma expectativa danada. Não é só do Mina não, né? São várias posições de nomes pesados. Sim. Já se falou em Mina, Cuéllar, Matheus Mendes, Caio Jorge, até em Gabigol já foi falado. É claro que é a imprensa que fala. Não foi o Alexandre Matos. É claro que em off talvez confirme para um ou para outro, mas são nomes pesados que atiçam o torcedor. Sim. E o torcedor vai criando uma expectativa muito grande. Há o investimento, há a vontade da nova gestão e tomara que aconteçam, né? Essas contratações, o Cruzeiro precisa. Olhando os últimos jogos, a gente vê que o Cruzeiro vai sempre no limite, né, Romano? Vence os seus jogos no limite, às vezes pelo placar mínimo, dependendo muito de um protagonismo do sistema defensivo, para não sofrer gols, para lá na frente o Matheus Pereira numa jogada diferente resolver, deixar um companheiro na cara do gol. Ontem deixou algumas vezes e acabaram desperdiçando. Mas se o Cruzeiro quer sonhar com algo mais na temporada, precisa ir ao mercado e contratar e reforçar o elenco. E ao que parece é o que vai acontecer. O Cássio foi um grande recado que a atual gestão deu. Vamos esperar a janela abrir, vamos ver a movimentação do Cruzeiro no mercado e se realmente conseguir trazer os nomes ou algo parecido com esses nomes que têm sido falados, muda o patamar. O Cruzeiro passa a ser um candidato à conquista de Sul-Americana e vai brigar por algo melhor no Campeonato Brasileiro. Buscando a prateleira de cima. Ontem, na zona mista, o Matheus Pereira conversou com a Itatiaia, conversou com o nosso Fabrício Calazans, o repórter tá ligado. Ele deu umas declarações importantíssimas que eu achei extremamente importantes com relação à sequência do Cruzeiro na Copa Sul-Americana e até a situação dele, porque tinha uma expectativa muito grande do Cruzeiro confirmar oficialmente a permanência dele, né? Vamos ouvir o que ele disse? Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos acompanhar. Não vou dizer sofrer, acho que isso nos deu muita mais. É o que eu digo, a gente tem que matar o jogo, tem que fazer os gols. Se a gente tá criando, a gente tem que finalizar, fazer o gol. Mas importante hoje vale realçar essa classificação. Ficamos devendo um pouco na primeira volta, todo mundo sabe disso, mas acho que na segunda volta a gente deu uma resposta muito boa. Excelente, agradecer a torcida também que hoje, não só hoje, mas em todos os jogos tem comparecido, tem nos ajudado. Então essa classificação, ela nos diz muito, é muito importante pra gente e tá todo mundo de parabéns. Acho que o Instagram do Cruzeiro amanhã publica lá de forma oficial a permanência do homem. Parece que tá faltando poucos detalhes, né? Com você eu acho que tá tudo certo. Cara, não quero falar sobre isso agora. Alguns pontos que tem que ser ajustados ainda. Algumas coisas que eu já falei, tá na mão do empresário, ele tá resolvendo. Não quero ficar pensando nisso, não quero ficar tocando nesse assunto mais. E
Hoje eu só quero celebrar essa vitória hoje, que foi muito importante pra gente. Aí as palavras do Matheus Pereira, Edu. Sendo sincero, né, mano? Não é uma negociação simples, né? Como muita gente acha que é. Para mim não tem dúvida, há vontade de todas as partes. Do Al Hilal de não dificultar, do Matheus Pereira de permanecer e do Cruzeiro de contar com o Matheus. Mas existem ajustes a serem feitos. O Matheus Pereira é um cara que tem um salário muito alto, porque ele jogava num lugar que paga, né? Salários astronômicos. O Michael, por exemplo, estava ouvindo hoje, o que o rapaz ganha é um negócio de louco, jogando no mesmo time que o Matheus Pereira jogava, foram companheiros, inclusive. E isso precisa ser... o Cristiano Ronaldo, foi vice hoje. Nossa Senhora. Então, são ajustes a serem feitos. O Matheus, ele precisa reduzir para jogar no futebol brasileiro e é algo que vai acontecer, mas tá todo mundo vendo que o Cruzeiro tá com dinheiro, né? Tá com dinheiro, tá pagando um salário alto pro Cássio, tá falando em salários altos para outros atletas e o Matheus certamente não quer ficar atrás. E ele é um cara que é muito acima da média. Gente, vamos lá. Se fosse para colocar numa prateleira, quem é indispensável hoje? Cássio ou Matheus Pereira? É Matheus Pereira, cara. Matheus Pereira daqui até São Paulo. Tem um outro exercício até, porque o torcedor, né? Ele faz a conta simples, né? Às vezes, por não conhecer os meandros de uma negociação, o cara é cruzeirense, quer ficar. Mas o Cruzeiro quer ficar com ele. Por que não acertou ainda? Porque existem detalhes, né? Mas eu acho que a conta, Edu, é mais ou menos o seguinte: qual jogador do Cruzeiro hoje jogaria nos times que tem mais investimento no futebol brasileiro? Matheus Pereira, sem dúvida nenhuma. O William é um cara que em alguns times jogaria. Marlon tem potencial, mas assim, na maioria, Matheus Pereira. Matheus Pereira é muito bom jogador, cara, é muito bom jogador. Ele jogaria em todos os outros times do Campeonato Brasileiro. O Matheus Pereira, vendo o Matheus no estádio, quem não teve oportunidade ainda e for a um jogo do Cruzeiro, você vai ver que realmente ele é diferente, é um cara muito inteligente, acima da média, não penteia a bola, com 2 toques ele já coloca alguém em condição de finalizar ou de dar um último passe. O Cruzeiro tá fazendo o máximo esforço e sinceramente, eu acho que vai acertar. Vai haver questão de tempo e de pequenos ajustes. Mas o Matheus Pereira foi sincero, não iludiu ninguém. E melhor, né? Ele tá focado em jogar bola. Acho que isso é o mais importante. Tem jogado muito. E tem jogado muito. O gol que o Rafa Silva perdeu no segundo tempo, o passe dele é qualquer coisa. Ele deve ficar muito pé da vida. Ele pega a bola. E outra coisa também, né? Coitado, tem hora que ele joga a bola e recebe um tijolo. Tem isso também. Né? Recebe uma geladeira. Dão pra ele uma geladeira. Tem que matar essa geladeira no peito.